Eu pergunto a você, quem poderá parar o Supremo Tribunal Federal Brasileiro? Olha, via de regra, as Supremas Cortes espalhadas pelo mundo têm um papel fundamental: assegurar que as leis e as ordens que estão contidas nas constituições sejam rigorosamente aplicadas e que, em qualquer desvirtuamento que haja, eles estão ali justamente como uma espécie de fiscalizadores para que a lei seja aplicada segundo a Constituição daquele país. Isso em vários países que, de fato, respeitam a sua Constituição e que respeitam a sua democracia. No Brasil, infelizmente, isso não acontece. A nossa Suprema Corte tem dado diariamente motivos, razões para que muita gente perca a crença. Você deve se lembrar, se não relembrarei, a frase do José Neumann e Pinto, jornalista, em que o Marco Aurélio Melo pergunta para ele: então, de forma capciosa, você não acredita na sua Suprema Corte? E o José Neumann e Pinto diz: não, eu não acredito na minha Suprema Corte. Eu juro a você que gostaria de ser julgado pela Suprema Corte, porque nossa Suprema Corte é uma mãe, e de fato é, especialmente para aqueles que desrespeitam as leis. É lamentável nós termos no Brasil uma Suprema Corte que tenha em alguns ministros ali um descrédito absoluto. Eles têm aquele discursinho de que não são pautados pelas vozes das ruas, mas deveriam ser pautados pelas vozes das ruas. Sabe por quê? Porque são as vozes das ruas que pagam os vossos salários, excelências. É verdade. O dinheirinho que o ministro recebe, o caviar que o ministro come, o vinho que vocês comem, que vocês tomam aí, todo esse aí é dinheiro público. Os senhores não produzem riqueza. Os senhores não trabalham para gerar riqueza, como um empresário, por exemplo, que gera riqueza. Os senhores teriam a responsabilidade de manter a ordem no país. Mas diariamente os senhores dão uma prova cabal que não tem respeito algum pelo cidadão comum brasileiro. Não é à toa que a Suprema Corte tem, na sua maioria esmagadora ali, uma descrença absoluta pela população, das quais eu faço parte, das quais eu também, como o jornalista José Neumann e Pinto, também não acredito na nossa Suprema Corte. A nossa Suprema Corte brasileira, alguns ministros dessa Suprema Corte, realmente envergonha a mim e envergonha a milhões e milhões de brasileiros. E a pergunta é: quem poderá parar essa Suprema Corte? Via de regra, nós temos um Senado, e esse Senado deveria parar a Suprema Corte brasileira. Mas há um grande acordão de cavalheiros para que ninguém mexa com ninguém. O Supremo não fiscaliza e não faz e não cumpre o mínimo do seu dever, que é punir muitos canalhas que foram senadores ou que estão atualmente atuando como senadores, citados nas operações da Lava Jato ou respondendo a inquéritos. Em contrapartida, esses mesmos senadores bandidos e canalhas e outros que ainda não foram julgados também, e assim caminha o Brasil para a derrocada. E eu pergunto a você: quem poderá parar a Suprema Corte brasileira? E eu respondo a você: apenas os patriotas de bem, apenas os cidadãos ordeiros, honestos. Essa Suprema Corte que aí está pode afundar ainda mais o Brasil, destruindo tudo que a Lava Jato vem construindo. É preciso um levante nacional para parar o Supremo Tribunal Federal. Não dá mais para aceitar. Chega de alguns daqueles ministros que notoriamente, claramente, estão ali para destruir o Brasil e desfazer tudo o que a Operação Lava Jato tem feito. A vocês, ministros, que de repente devem estar incomodados ou se incomodarão com o que estou falando, é simples.
Faça uma pesquisa nas ruas. Seu Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, vão às ruas. Encomendem uma pesquisa para ver o que é que a população acha de vocês. Veja como é que a população brasileira encara vocês. Aí não se importam com as vozes das ruas? Deveriam, porque somos nós que pagamos o salário e a vida boa de vocês que vivem num outro Brasil. Existem dois Brasis. O Brasil que vocês vivem não é o que eu vivo e que a grande maioria da população vive. Não dá mais para aceitar. Chega. Chega disso. Não queremos mais. É preciso que haja um levante nacional. É preciso que haja um levante nacional para definitivamente colocar um ponto final nesses ministros que defendem bandidos, que defendem a desordem, que defendem a destruição da Lava Jato. É preciso que haja um levante nacional. O Brasil inteiro, os patriotas de bem, aqueles que querem de fato ter um Brasil melhor para mim, para os meus filhos, para a sua família, para os seus filhos, é preciso que haja um levante nacional. Como vamos realizar esse levante? Como vamos fazer isso? É preciso que o apoio popular e as redes sociais criem esse grande levante para nós mobilizarmos, fazermos uma grande mobilização. E é preciso que haja, sim, uma CPI da Lava Toga. Ah, mas não vai resolver, mas tem um começo. Tudo começa com uma CPI. Precisamos instaurar essa CPI. Precisamos influenciar os senadores. Precisamos cobrar esses senadores e aqueles que votarem contra a Lava Toga, é simples, do seu estado. Não vote mais, faça a campanha contra. Esse Supremo Tribunal Federal precisa ser parado.